Interessante que no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, no versículo 3, Jesus dá uma resposta a Lúcifer, pela qual a palavra se refere a ele, o tentador. E Jesus responde a ele que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Interessante que Jesus nos leva a refletir e nos leva a mergulhar em águas mais profundas. Ele está se referindo que, quando ele fala que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, ele está nos levando a entender que existe um mundo espiritual. Quando ele fala o pão, ele se refere ao alimento físico, tangível, tocável, aquele que o nosso corpo necessita. Então ele fala nem só de pão, mas de toda a palavra. Então ele nos leva a compreender a necessidade de uma vida espiritual, de uma vida em concordância com a palavra, com aquilo que ele tem feito para as nossas vidas. Nem só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É interessante que quando a gente medita na Bíblia, na palavra sagrada, a gente começa a martelar. E a Bíblia ela começa a falar com o nosso interior, começa a nos levar a esvaziar de nós mesmos e a sentir uma necessidade de andar em concordância com a palavra, de andar em santidade, de andar com coerência. Aí, quando a gente medita, a gente passa a crer. Porque a Bíblia vai falar que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, quando a gente escuta alguma coisa em relação à palavra, quando a gente lê, o nosso cérebro martela. E é interessante deixar claro que existe uma trindade dentro de nós, que é a mente, o corpo e o espírito. A mente coordena o corpo para exercer as atividades e a mente se conecta com o espírito. Então, quando nós temos esse entendimento, a gente entende a necessidade de buscar viver essa concordância entre as três. A mente coordenar o corpo, buscar a conexão com o espírito, para que nós venhamos ter saúde em todas essas partes que compõem a nossa vida aqui na Terra. Lembrando que o corpo é matéria-prima, então o corpo nunca pode ser prioridade. Os desejos do corpo, as necessidades nunca devem ser prioridade, e sim a necessidade do espírito, através de uma mente renovada em Cristo Jesus. É interessante que quando a gente observa nos evangelhos, o primeiro milagre feito por Cristo foi transformar água em vinho. E a transformação de água em vinho, ele não pegou a água e misturou com a uva, com alguma fruta e transformou em vinho. Simplesmente, com o poder dele, ele transformou água em vinho. Da mesma forma, é o nosso coração, a nossa vida espiritual, quando nós temos um encontro real com Cristo. No momento que a gente se encontra com Ele, automaticamente, Ele desperta em nós o desejo de mudança, o desejo de transformação. Nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e nenhuma passagem vai deixar claro que Jesus passou por algum lugar e nada mudou. Sempre aonde ele passou, algo foi transformado. Então, quando a gente tem uma vida com coerência, busca a palavra, busca o entendimento, automaticamente as coisas, as circunstâncias ao nosso redor, elas se modificam. Então, quando Jesus entrar na tua vida, algo tem que mudar, algo tem que se transformar. Às vezes a gente é sabotado pela nossa consciência. Eu estou em pecado, eu estou em adultério, eu sou um assassino, sou homicida, sou ladrão, eu não estou preparado para buscar Deus, para servir a Deus, para adorar a Deus. Aí Jesus falou: venha como estás, que eu o transformarei. Não espere estar com a tua vida perfeita para poder buscar a presença. Vai da forma que você está, que o Espírito Santo é quem nos convence de todo o pecado, de toda a injustiça. Então, o Espírito Santo é quem nos convence, é quem nos dá a direção. Venha como está, que eu os transformarei. Para chegar até Cristo, você vai como estar, mas o Espírito Santo vai despertar em você o desejo de transformação. Essa parte que eu te falei, onde entrou o exemplo da água em vinho, ou seja, aonde Jesus entra, o ambiente é modificado, as pessoas mudam, a mentalidade transforma. Então, coloca a tua vida diante da presença dele e acredite que
algo novo vai acontecer a partir do momento que você muda o setup da tua mentalidade, que você se posiciona e busca esse conhecimento e essa vivência espiritual. Buscai o Senhor teu Deus enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está em pé. Acredite que você tem uma vida espiritual para zelar, para cuidar, para que você não venha ter uma vida frustrada, para que você não venha ter resultados frustrados e que você possa usufruir das coisas que Deus tem preparado para a tua vida aqui na terra. E que após a passagem desta vida para outra, que nós perder a nossa matéria-prima, que nós venhamos ter uma morada celestial, assim como Jesus falou que ia para o Pai preparar moradas celestiais, que a nossa venha estar garantida, que a gente venha ter a certeza que a nossa morada lá no céu vai estar guardada, vai estar garantida, que o Senhor vai vir buscar uma igreja e que nós vamos subir como igreja, como corpo e membro do corpo de Cristo. Então, coloca a tua vida na peça dele, confia e segue firme, porque Jesus tem algo para nossas vidas. Todos os dias Ele nos dá uma nova oportunidade de refazer aquilo que às vezes a gente está fazendo errado. Então nós temos todos os dias a oportunidade de mudar, de fazer algo novo, de fazer o que é certo e correto. Fica na paz, aquele abraço, espero que alguma coisa desse vídeo tenha falado ao teu coração. Um abraço, fica na paz.